A Bíblia contém descrições de numerosos seres celestiais que têm fascinado muitos ao longo da história. Entre eles estão os 24 anciãos, cuja existência está além dos nossos limites habituais de entendimento e percepção. Em uma sala de trono resplandecente no céu, banhada em luz divina e autoridade, a autoridade suprema do universo está presente. A história do exílio de João na ilha de Patmos, onde ele teve visões profundas, incluindo a dos 24 anciãos, permanece como um dos relatos mais fascinantes registrados nas Escrituras. Esses anciãos, formando um círculo ao redor do trono central, são figuras distintas vestidas de branco, adornadas com coroas douradas e sentadas em seus próprios tronos. O relato de João continua enquanto ele descreve ser transportado diretamente para a sala do trono celestial de Deus, após entregar mensagens às 7 igrejas. Lá, ele testemunhou Deus em seu trono, que brilhava como pedras preciosas. Ao redor desse trono central, havia 24 tronos adicionais ocupados pelos anciãos, vestidos com roupas brancas e coroas douradas. Neste vídeo, exploramos as entidades enigmáticas documentadas na Bíblia. Convido você a se inscrever no canal, curtir este vídeo e acompanhar até o final. Em um momento de reverência, os anciãos e as 4 criaturas viventes ao redor do trono se prostraram diante de Deus, depositaram suas coroas e proclamaram: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque pela tua vontade tudo foi criado e tem sua existência. Apocalipse 4:1. No livro do Apocalipse, as identidades específicas dos 24 anciãos não são reveladas. No entanto, há um forte argumento de que eles representam a igreja, e não seres angelicais, como alguns poderiam sugerir. Um indicador significativo de seu papel é sua posição em tronos, o que sugere que eles correinam com Cristo, um privilégio consistentemente associado à igreja, que é descrita como reinando junto com ele. O termo anciãos, derivado da palavra grega usada nessas passagens, refere-se especificamente a homens maduros conhecidos por sua capacidade de governar e não a anjos, que não envelhecem e, portanto, não seriam chamados de anciãos. Além disso, embora os anjos sejam ocasionalmente descritos como vestidos de branco, essa cor está mais frequentemente associada aos crentes. O branco simboliza a justiça de Cristo concedida aos crentes através da salvação. A presença das coroas douradas, usadas pelos anciãos, reforça ainda mais a ideia de que eles não são angelicais. Os anjos não são descritos nas Escrituras como usando coroas. Ademais, os querubins, ou criaturas viventes, adoram continuamente a Deus, inspirando os 24 anciãos a participarem dessa adoração. Os anciãos são vistos como delegados dos seguidores de Deus, particularmente lembrando figuras do Antigo Testamento. Eles usam coroas de triunfo e habitam no reino celestial preparado por seu Redentor. Número 2. As rodas. No Antigo Testamento, os anjos são frequentemente mencionados, aparecendo 108 vezes apenas no livro do Êxodo. Moisés também encontrou anjos durante suas peregrinações no deserto. Um aspecto particularmente intrigante das descrições bíblicas envolve as rodas. O termo hebraico para roda refere-se a rodas comuns, mas adquire um significado especial quando ligado às rodas vistas na visão de Ezequiel sobre o trono de Deus. Essa revelação divina ocorreu quando Deus abriu momentaneamente os céus para Ezequiel. Essa visão inicial de Ezequiel é um dos textos mais difíceis de interpretar no Antigo Testamento. Ezequiel começa descrevendo onde estava quando a visão lhe veio, utilizando símiles e comparações para expressar experiências que desafiam descrições diretas. Ele testemunha uma nuvem ameaçadora carregada de raios e fogo avançando do norte, dentro da qual brilhavam 4 seres radiantes.
Antes das rodas, Ezequiel encontrou criaturas conhecidas como querubins. Depois disso, ele viu as rodas, semelhantes às de uma carruagem, mas com uma função e movimento mais parecidos com os de um giroscópio, capazes de se mover em qualquer direção sem precisar girar. Considere que Ezequiel foi encarregado de transmitir o inconcebível. Enquanto observava os seres, havia uma roda no chão ao lado de cada uma das 4 criaturas. As rodas brilhavam como topázio resplandecente, e todas as 4 tinham o mesmo design. Pareciam como se uma roda estivesse dentro de outra. Elas se moviam em qualquer uma das 4 direções para onde olhavam, sem precisar virar. Os aros eram altos e impressionantes, e ao redor dos aros havia olhos. Quando os seres se moviam, as rodas se moviam com eles. Quando os seres ascendiam, as rodas também se levantavam. Elas seguiam para onde o espírito desejava ir, pois o espírito dessas criaturas estava dentro das rodas. Moviam-se como um só. Quando os seres se moviam, as rodas se moviam. Quando paravam, as rodas paravam. Quando ascendiam, as rodas ascendiam, guiadas pelo Espírito dentro delas. Ezequiel encontrou-se entre essas rodas e querubins. À medida que os querubins se moviam, as rodas também se moviam. Ele observou que o Espírito de Deus estava presente em todos esses movimentos. Ezequiel também reconheceu a natureza onisciente de Deus. Os inúmeros olhos que ele descreveu simbolizavam a consciência completa de Deus, sempre presente em sua visão de tudo. Esse relato notável começa com a visão de Ezequiel, onde ele é chamado por Deus para servir como profeta e guardião dos exilados judeus. Esta é a primeira de 4 visões no texto que introduz a complexidade de visualizar e interpretar o que Ezequiel experimentou. A inteligência e a percepção extraordinárias dos ofanins também são destacadas em Ezequiel 10. Ezequiel compreendeu que a carruagem divina, ou o trono-carruagem de Deus, não era estática, mas estava em constante movimento. Para um leitor contemporâneo, tais imagens podem parecer extravagantes, mas é essencial entender que são visões, onde elementos surreais frequentemente superam interpretações literais. Imagine o cenário intenso de um enorme elefante africano de 5 toneladas avançando em sua direção, com a tromba estendida, olhos arregalados e ferozes, trovejando pelo chão. Visualize a imensidão das planícies, com nada além de grama plana entre você e essa imensa criatura, enquanto seu coração dispara de medo. Como você reagiria? Que ações tomaria? Considere que criaturas ainda mais imponentes e poderosas do que o elefante africano já existiram na Terra. No livro de Jó, uma dessas criaturas, o Behemoth, é descrita como uma besta colossal. A história começa com um homem rico chamado Jó, que vivia em Uz, com sua grande família e inúmeros animais. Ele era um homem íntegro e de forte moral, buscando constantemente levar uma vida virtuosa em estreita relação com Deus. Elogiando as virtudes de Jó, Deus o apresenta como exemplo a Satanás. No entanto, Satanás argumenta que a retidão de Jó é apenas um resultado dos favores divinos. Ele propõe um teste. Se permitido afligir Jó com sofrimento, Satanás prevê que ele renunciará à sua fé. Deus permite que Satanás teste Jó, poupando sua vida, para ver se sua fé resiste à adversidade. Em um único dia, Jó recebe notícias devastadoras através de 4 mensageiros. Seu gado, seus servos e seus 10 filhos pereceram devido a invasões, roubos ou desastres naturais. Apesar de sua imensa dor, Jó lamenta rasgando suas roupas e raspando a cabeça, mas continua a honrar Deus em suas orações. Satã retorna ao céu, onde Deus lhe oferece uma nova oportunidade para testar o caráter de Jó. Em meio às suas provações, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento.
comparando vida e morte à luz e à escuridão, lamentando sua própria existência. Ele questiona o valor da vida, que parece apenas aumentar seu sofrimento, e reflete sobre por que Deus julga as ações humanas, quando ele poderia facilmente alterá-las ou perdoá-las. Jó luta para compreender os padrões de justiça de Deus, considerando seus caminhos misteriosos e insondáveis. Levado ao limite por essas adversidades, Jó torna-se ressentido, ansioso e temeroso. Ele critica o que percebe como injustiça divina, permitindo que os ímpios prosperem, enquanto ele e outros justos enfrentam dificuldades. Desesperado por respostas, Jó deseja confrontar Deus diretamente, mas percebe ser impossível aproximar-se dele. Mesmo assim, ele decide buscar sabedoria, manter sua reverência a Deus e evitar o mal. Finalmente, Deus intervém. Jó havia repetidamente clamado para que Deus lhe respondesse, e durante uma tempestade tumultuosa, Deus finalmente o aborda. A resposta de Deus vem carregada de ironia, questionando Jó e lembrando-o de seu papel como Criador onipotente. Deus detalha seus atos de criação e manutenção do universo, perguntando a Jó se ele poderia sequer sonhar em realizar tais feitos. Ele conclui questionando a compreensão de Jó sobre justiça, destacando a presunção de esperar que Deus justificasse suas ações. Sentindo-se impressionado e humilhado, Jó responde: "Sou indigno. Como posso responder a ti? Ponho minha mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não responderei. 2 vezes, mas não direi mais nada." Esse reconhecimento marca um ponto de virada para Jó, que reconhece o vasto abismo entre o entendimento humano e a sabedoria divina. Na próxima troca, Deus muda o foco de seu papel como Criador para as maravilhas de suas criações, infundindo o diálogo com um senso de humor. Ele direciona a atenção de Jó ao Behemoth, questionando-o como se os segredos dos grandes mistérios da vida estivessem incrustados nessas criaturas extraordinárias. "Observe o Behemoth, que eu criei assim como criei você. Ele pasta como um boi. Note sua força formidável nos quadris e os músculos poderosos em seu ventre. Sua cauda balança como um cedro. Os tendões de suas coxas são fortemente unidos. Seus ossos são firmes como tubos de bronze. Seus membros fortes como barras de ferro. Ele é o principal das minhas criações. Apenas seu Criador pode enfrentá-lo com segurança." Anteriormente, a ênfase estava na natureza enigmática da criação animal. Mas agora, o foco está no assombro e na magnificência das obras de Deus. A verdadeira natureza do Behemoth tem sido tema de muita especulação entre estudiosos ao longo dos séculos. Apesar dos debates em andamento no mundo acadêmico sobre várias características dessa criatura, 2 coisas são certas. Ele era enorme e possuía um umbigo, indicando que não nasceu de um ovo. Ele consumia capim como um boi, com sua força concentrada nos músculos abdominais. Deus demonstra prazer evidente ao descrever esse ser incrível, destacando seu tamanho, dieta e comportamento. Essa descrição serve para enfatizar o ponto. Se Jó não consegue se igualar a uma de suas criaturas companheiras, como poderia rivalizar com o Deus que criou o Behemoth? O termo Behemoth, em hebraico, reflete a forma plural de Bema, traduzindo-se como besta. É concebível que tal criatura tenha compartilhado a terra com os humanos. Seria o Behemoth um hipopótamo? Muitos estudiosos acreditam que a referência bíblica ao Behemoth provavelmente se refere ao que hoje reconhecemos como o hipopótamo, um dos maiores e mais formidáveis mamíferos terrestres conhecidos pelo homem. Essa criatura era bem conhecida nos tempos bíblicos, especialmente no Egito. Os romanos notavelmente reduziram seu número devido à destruição que causavam nas terras agrícolas. Apesar de ser comumente conhecido como cavalo-rio, o hipopótamo é geneticamente mais próximo dos porcos do que dos cavalos.
A visão impressionante de um hipopótamo com as mandíbulas abertas é marcante. Alternativamente, poderia o Behemoth ter sido um elefante? Muitos especialistas em textos bíblicos argumentam que o termo hebraico Behemoth indica um animal de 4 patas, sugerindo que poderia ser um elefante. Aqueles que defendem a teoria do hipopótamo podem discordar. Contudo, considerando Jó 40:23, que descreve a criatura consumindo vastas quantidades de água do rio Jordão com sua enorme boca, fica claro que o animal descrito no livro de Jó era formidável demais para ser conquistado pelas pessoas daquela época. Essas características não correspondem a nenhum animal conhecido atualmente. Ao longo da história, os seres humanos caçaram elefantes, utilizando-os para tarefas como trabalho e combate. No livro de Jó, quando o Behemoth é descrito como o ápice das criações de Deus, tão poderoso que apenas seu Criador poderia enfrentá-lo com uma espada, isso ressalta sua natureza extraordinária. Comparado ao Leviatã, formidável e incontrolável, a descrição do Behemoth destaca a humildade humana diante da majestade de Deus, lembrando que as realizações e o orgulho humanos são insignificantes em comparação com as maravilhas das criações divinas. Essa narrativa enfatiza que nem Jó, nem qualquer outra pessoa tem autoridade para questionar os desígnios de Deus. O Leviatã é retratado na Bíblia como uma entidade colossal que habita nas águas, caracterizada por sua ferocidade esmagadora e força formidável. O termo hebraico para Leviatã deriva de uma raiz que significa enrolado ou torcido. Isaías 27:1 refere-se a essa criatura como uma besta serpentina formidável, declarando: "Naquele dia o Senhor, com sua espada forte e poderosa, punirá o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão do mar." A reputação do Leviatã como um poderoso e selvagem monstro marinho era bem estabelecida. Celebrado por Deus, o Leviatã ocupa um lugar de destaque no Antigo Testamento. A maioria das referências sugere que era uma criatura conhecida, mais pela reputação assustadora do que pela observação direta. O Salmo 104:25-26 exalta Deus por criar um habitat para o Leviatã, ilustrando a importância dessa besta marinha na criação divina. Para abordar a visão exagerada de Jó sobre si mesmo, Deus utilizou o exemplo do Leviatã para ilustrar o quão insignificante Jó era no vasto universo. Jó 41 fornece detalhes extensos sobre o Leviatã como uma besta marinha tangível. Aqui, Deus destaca o tamanho imenso, o poder e a ferocidade da criatura, sublinhando seu status como uma maravilha de sua criação. Jó 41:1-5 questiona se seria possível controlar o Leviatã usando técnicas simples de pesca. Você consegue pegar o Leviatã com um anzol ou prender sua língua com uma corda? Pode passar uma corda pelo seu nariz ou fixar um gancho em sua mandíbula? Ele suplicará por misericórdia e falará com você docemente? Fará um acordo para se tornar seu servo por toda a vida? Pode tratá-lo como um pássaro de estimação ou prendê-lo com uma coleira para suas filhas. Essa referência destaca o imenso poder e a natureza indomável da criatura. A primeira menção ao Leviatã ocorre em Jó 3:8, onde é dito que aqueles que amaldiçoam os dias invoquem os que são habilidosos em agitar o Leviatã. Isso faz alusão a marinheiros e pescadores que amaldiçoavam o Leviatã, uma criatura marinha temida, de forma semelhante a como Jó, consumido por suas desgraças, amaldiçoa seu próprio nascimento. Tradicionalmente, o Leviatã é visto como um monstro marinho ou dragão mítico, conhecido por instigar medo em marinheiros e pescadores. No entanto, no contexto de Jó 41, o diálogo de Deus sugere que ele não considera o Leviatã meramente como uma figura mítica. Há um espectro de interpretações sobre a identidade do Leviatã.
Alguns propõem que poderia ser uma criatura pré-histórica semelhante a um dragão, que teria sobrevivido até a época de Jó, existindo na memória coletiva e sendo usada por Deus como uma figura ilustrativa. Outros argumentam que o Leviatã pode simplesmente ser um crocodilo formidável. Neste trecho, Deus busca mostrar a Jó sua insignificância e vulnerabilidade em comparação com tal criatura poderosa, destacando que Jó, apesar de seus esforços, não poderia esperar controlar ou desafiar o poderoso Leviatã. Os querubins são seres celestiais criados por Deus e ocupam uma posição de destaque na hierarquia dos anjos, conforme descrito na Bíblia. Eles fazem sua primeira aparição logo após o momento crucial em que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Este evento é detalhado em Gênesis 3, após a desobediência de Adão e Eva ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sua expulsão ocorreu para evitar que também comessem da árvore da vida, o que lhes concederia a vida eterna. Para garantir que Adão e Eva não retornassem e tivessem acesso à árvore da vida, foi tomada uma medida descrita em Gênesis 3:24. Assim, Deus os expulsou do paraíso e colocou querubins ao leste do Jardim do Éden, junto com uma espada flamejante e giratória, para guardar o caminho até a árvore da vida. Com base nessas referências bíblicas, o papel principal dos querubins parece ser enfatizar a pecaminosidade humana e proteger a santidade da presença de Deus contra a impureza do pecado. Apesar do possível desejo de Adão de retornar ao Jardim do Éden, a presença dos querubins serviu como um lembrete constante de sua transgressão contra o mandamento de Deus. De maneira semelhante, o sumo sacerdote de Israel, que era autorizado a entrar no Santo dos Santos uma vez por ano e se aproximar do propiciatório, provavelmente era tomado por um profundo senso de indignidade, pensando: eu não pertenço a este lugar santo na presença de Deus, pois sou pecador. Os querubins são descritos não apenas como entidades reais e poderosas, mas também como representações simbólicas de realidades celestiais. Eles foram especificamente incluídos nos projetos da Arca da Aliança e do Tabernáculo sob as instruções de Deus. Em Ezequiel 10, os querubins são descritos como seres com asas e mãos, cobertos de olhos e acompanhados por rodas intricadas dentro de outras rodas. Este capítulo, embora sombrio, destaca que o papel dos querubins vai além de guardar os espaços mais sagrados dos indignos. Eles também afirmam o direito do sumo sacerdote de entrar nesses lugares santos, portando o sangue necessário para a mediação entre Deus e o povo. Além disso, os querubins simbolizam a acessibilidade ao trono de Deus, reafirmada pela humildade dos cristãos. Esse acesso foi dramaticamente ilustrado quando o sacrifício de Cristo rasgou o véu do templo, significando que as barreiras entre Deus e a humanidade foram removidas. Em Isaías 14, somos apresentados a uma figura conhecida como Lúcifer, que significa portador da luz em latim e é traduzido como estrela da manhã em hebraico. Essa figura é descrita em várias línguas como um ser luminoso e majestoso, enriquecendo ainda mais o complexo panorama da angelologia e teologia bíblicas. Vamos explorar a intrigante figura de Melquisedeque, um personagem único e misterioso encontrado na Bíblia. Ele aparece na época de Abraão, envolto em mistério desde sua introdução. O próprio nome, Melquisedeque, evoca um senso de enigma. Sua presença nas Escrituras é sutil, mas significativa, levantando questões sobre sua identidade e as amplas discussões que o cercam. Notavelmente, ele é mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O texto então se volta para Abraão, de quem aprendemos o profundo significado dos nomes na tradição hebraica. Diferentemente de meros rótulos descritivos,
Os nomes na Bíblia frequentemente encapsulam autoridade e significados mais profundos. Por exemplo, o nome de Adão, que significa da terra, reflete sua criação a partir do solo. Da mesma forma, os nomes podem indicar os papéis que os indivíduos desempenham nas histórias bíblicas, como Nabal, cujo nome se traduz como tolo e descreve adequadamente seu caráter. Os nomes também podem incorporar aspirações humanas, mensagens divinas ou até símbolos proféticos. Focando no nome de Melquisedeque, encontramos sua interpretação particularmente esclarecedora em Hebreus 7:2, onde significa Rei da Justiça ou O Rei é Justo. Esse título sugere que Melquisedeque era um líder justo e moral, emblemático de um governante que promove a equidade e a virtude em seu domínio. A narrativa liga Melquisedeque a Jesus, retratando ambos como reis da paz. Essa comparação se estende às profecias, como as de Isaías sobre o Messias. Além disso, aprendemos em Gênesis 14 que Melquisedeque recebeu Abraão com pão e vinho, reforçando ainda mais seu papel e significado nos textos bíblicos. Gênesis 14:18 apresenta Melquisedeque como o sacerdote do Deus Altíssimo, indicando que ele servia a suprema divindade adorada por Abraão, o único Deus reconhecido como Altíssimo, superior a todos os outros deuses. Isso revela que o sacerdócio de Melquisedeque precede o de Arão e o dos sacerdotes levíticos. Ele é retratado abençoando Abraão em nome dessa suprema divindade e reconhecendo que o Deus Altíssimo permitiu que Abraão derrotasse seus inimigos. A figura de Melquisedeque é envolta em mistério, especialmente porque as Escrituras não lhe atribuem início nem fim. Seu sacerdócio é descrito como eterno, destinado a durar até o fim dos tempos. No Novo Testamento, particularmente no livro de Hebreus, Melquisedeque é amplamente discutido. Hebreus 6:20 destaca como Jesus, semelhante a Melquisedeque, entrou como precursor por nós, assumindo um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7 aprofunda ainda mais a vida de Melquisedeque, especialmente focando em seu encontro com Abraão. O texto afirma: pois este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou Abraão quando ele retornava da derrota dos reis e o abençoou. A Melquisedeque, Abraão entregou a 10ª parte de tudo. Seu nome significa primeiro Rei da Justiça, depois também Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias ou fim de vida, semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Essa passagem encapsula a natureza enigmática e eterna de Melquisedeque, comparando-o diretamente ao Filho de Deus, elevando assim seu status a um sacerdócio perpétuo. Refletindo sobre a estatura de Melquisedeque, vemos que até mesmo Abraão, o reverenciado patriarca e pai dos israelitas, lhe ofereceu 1/10 dos despojos de batalha. Apesar do status proeminente de Abraão como uma figura-chave entre o povo escolhido de Deus, ele reconheceu a autoridade de Melquisedeque ao entregar-lhe uma parte dos despojos. Esse ato destaca a notável posição de Melquisedeque, visto que até mesmo Abraão, um homem de grande importância, o honrou. O versículo 3 aprofunda o mistério em torno de Melquisedeque, afirmando que ele não tinha pais, linhagem, nem registro de nascimento ou morte. Essa ausência de história pessoal enfatiza sua semelhança com o Filho de Deus, sugerindo que Melquisedeque serve como precursor de um sacerdócio maior, encarnado por Jesus. Além disso, a cidade de Melquisedeque, conhecida como a Cidade da Paz, alinha-se simbolicamente com a paz que Jesus, o Senhor, trouxe ao mundo. O ato de Abraão de dar a 10ª parte de seus despojos a Melquisedeque demonstra seu reconhecimento e respeito pelo papel sacerdotal de Melquisedeque.
As Escrituras também sugerem que Abraão foi um precursor do sacerdócio levítico que surgiria mais tarde, traçando paralelos entre suas ações e a ordem religiosa que viria a ser estabelecida. Adicionalmente, a narrativa do anjo da morte no Êxodo lança luz sobre a retribuição divina. Esse anjo, distinto do conceito geral de anjo da morte, foi o instrumento de Deus durante a última e mais severa das pragas enviadas ao Egito, pois os egípcios não libertavam os israelitas escravizados. Essa praga marcou um evento crucial na história do Êxodo, destacando as medidas drásticas tomadas para libertar o povo de Deus. O Senhor revelou a Moisés seus planos para uma última aflição contra o faraó e o Egito, declarando que isso levaria o faraó não apenas a libertar os israelitas, mas a expulsá-los com urgência. Moisés foi instruído a dizer aos israelitas para pedir itens de prata e ouro aos seus vizinhos egípcios. Moisés então se aproximou do faraó para uma última conversa, explicando: "Assim declara o Senhor: à meia-noite passarei pelo Egito, e todo o primogênito no Egito morrerá, desde o herdeiro do faraó até a serva mais humilde no moinho, e até mesmo o gado não será poupado." Apesar de o Egito já ter suportado 9 pragas anteriores, a calamidade iminente seria sem precedentes em sua dor. Diferente das pragas anteriores, os hebreus seriam poupados devido à sua obediência ao comando de Deus. Deus prometeu uma noite de julgamento divino, em que as casas marcadas com o sangue do Cordeiro seriam poupadas, protegendo os habitantes dessa praga. Naquela noite fatídica, fortalecidos pela fé no mensageiro de Deus, os israelitas obedeceram, marcando suas portas conforme instruído. À medida que a noite avançava, ficou evidente que a recusa do faraó em atender às advertências o sujeitava, junto à sua nação, a um severo julgamento divino. Foi uma noite de vigília e terror, marcando um momento crucial na história, conforme descrito nas Escrituras. Êxodo 12, 29, 30. À meia-noite, o Senhor realizou seu ato final e devastador sobre o Egito, tirando a vida de todos os primogênitos, desde o herdeiro do faraó até o prisioneiro mais humilde na masmorra, incluindo os primogênitos do gado. Enquanto a escuridão envolvia a terra, o faraó, seus servos e todos os egípcios despertaram para um pesadelo de tristeza inimaginável. Os gritos de luto encheram o ar, pois não havia uma única casa que não tivesse sido atingida pela morte. O anjo encarregado dessa terrível tarefa não demonstrou misericórdia para com aqueles que não estavam protegidos pelo comando de Deus. Essa noite foi uma demonstração profunda do cumprimento da promessa de Deus, enquanto o anjo da destruição passou pelas casas dos israelitas, poupando-os da morte que assolou seus opressores. É difícil compreender plenamente a dimensão do terror e do luto daquela noite, enquanto os israelitas caminhavam livremente rumo à liberdade, iluminados apenas pelos gritos de dor dos egípcios. O termo anjo da morte, frequentemente sinônimo de anjo destruidor, aparece em vários relatos bíblicos para descrever os agentes divinos do julgamento de Deus. As referências bíblicas a esses anjos não apontam para uma entidade singular, mas sim para uma força de destruição executando a vontade divina. Notavelmente, os textos hebraicos nem sempre especificam um anjo nessas narrativas, como em Êxodo 12, 23, onde o destruidor é descrito apenas como o agente da destruição. O Salmo 78 aprofunda as pragas do Egito, atribuindo-as a uma força de anjos destruidores, utilizando o termo hebraico geral para anjo, indicando uma execução divina, em vez de um indivíduo específico. Deus também enviou um anjo devastador, um mensageiro celestial, para trazer julgamento sobre os israelitas devido ao pecado de Davi ao realizar um censo da população.
Daquela manhã até o tempo designado, o Senhor lançou uma praga sobre Israel, tirando a vida de 70.000 pessoas. Quando o anjo se preparava para destruir Jerusalém, o Senhor reconsiderou a calamidade e ordenou ao anjo que afligia o povo: pare, retire sua mão. Naquele momento, o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ao testemunhar as severas ações do anjo contra o povo, Davi confessou ao Senhor: pequei. O que são serafins? Os serafins são seres celestiais criados por Deus com o propósito de servir e adorar. Essas entidades dotadas de 6 asas estão perpetuamente na presença do trono de Deus. O profeta Isaías nos informa que os serafins são anjos flamejantes de 6 asas que cercam Deus enquanto ele preside seu majestoso trono, exaltando-o continuamente. Isaías 6. Eles também desempenham funções ao ministrar ao Senhor e atuam como instrumentos de purificação divina, como demonstrado na remoção dos pecados de Isaías antes de ele iniciar seu ministério profético. A palavra serafins é mencionada exclusivamente no capítulo 6 de Isaías, onde o profeta descreve vividamente seu encontro com a Assembleia Divina de Deus. Aqui, Isaías observa especificamente Deus entronizado, acompanhado por seres alados, conhecidos como serafins. Esses anjos irradiam um senso de alegria em seu serviço divino. Notavelmente, Isaías os descreve com características humanas, como rostos, mãos e vozes. Isaías 6:1-2. No ano da morte do rei Uzias, Isaías testemunhou: eu vi o Senhor sentado em um trono, alto e sublime, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Esses anjos podem se manifestar como entidades flamejantes. O nome serafins tem origem no verbo hebraico saraf, que significa queimar com fogo, ou mais precisamente, consumir com fogo. Essa designação pode também refletir o papel dos serafins como purificadores. Deus criou os serafins como seres sem pecado, embora sejam distintos de Deus. A importância de sua proximidade com Deus, aliada à sua adoração exultante, não deve ser ignorada. Quando os serafins proclamam: toda a terra está cheia da sua glória, eles estão fornecendo um testemunho direto do ponto mais elevado da esfera celestial. Da perspectiva divina dos serafins, é evidente que a glória de Deus é ilimitada, além de qualquer medida, e tão poderosa que transcende todos os limites espaciais. Seu esplendor não apenas permeia os céus, mas também se estende pelo domínio espiritual e inunda toda a terra. Essa manifestação da glória divina nos oferece um vislumbre da natureza de um Deus santo. Ser santo significa ser único e digno de profundo respeito. O termo santo é usado 3 vezes seguidas para descrever a santidade de Deus, um padrão encontrado apenas 2 vezes na Bíblia, ambas proclamadas por anjos. Se alguém é transportado em uma visão ao trono de Deus, e até mesmo os serafins puros e santos demonstram tal reverência profunda em sua presença, quanto mais nós, seres imperfeitos, devemos nos aproximar dele com humildade. O respeito profundo dos anjos por Deus serve como um lembrete de nossa presunção ao nos aproximarmos descuidadamente de sua presença, muitas vezes devido à falta de compreensão de sua santidade. Em Apocalipse 4, a visão de João sobre o trono de Deus ecoa a experiência de Isaías, marcada por reverência e temor semelhantes. As criaturas ao redor do trono clamam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Além disso, os serafins tanto ministram a Deus quanto agem como seus agentes de purificação. Quando Isaías viu que até mesmo os serafins celestiais se cobriam diante de Deus,
Reconhecendo sua indignidade, ele tornou-se profundamente consciente de seus próprios pecados e temeu por sua vida. Nesse momento, um serafim se aproximou com uma brasa viva retirada do altar com uma tenaz, colocou-a nos lábios de Isaías e declarou que sua culpa foi removida e seus pecados perdoados. Esse ato ressalta que os demônios são entidades individuais com características próprias. Tanto Cristo quanto os demônios referiram-se a si mesmos usando pronomes pessoais como eu, mim e teu. Foi o espírito demoníaco dentro do homem possuído, e não o próprio homem, que causou a possessão. A possessão demoníaca envolve um espírito habitando um corpo humano e expressando suas próprias características de personalidade por meio das ações do hospedeiro. Participar de atividades aparentemente inofensivas relacionadas ao ocultismo, espiritismo e práticas semelhantes pode expor crentes à enganação e colocar descrentes em risco real de influência demoníaca. As pessoas frequentemente são atraídas para atividades ocultas ou demoníacas porque parecem ser eficazes. No entanto, a eficácia atribuída a essas práticas não se deve às ações em si, mas à atuação dos espíritos demoníacos. Os demônios procuram habitar corpos da mesma forma que um vândalo deseja uma lata de spray. Eles usam o corpo como uma ferramenta para travar guerra contra Deus. Eles também têm como alvo os humanos porque odeiam a imagem de Deus na humanidade, tentando desfigurar essa imagem e tornar o indivíduo detestável. Embora os demônios visem corromper a imagem de Deus em todos os humanos, suas estratégias são um pouco limitadas em relação aos cristãos. O poder dos espíritos demoníacos sobre os cristãos foi restringido pela obra de Jesus na cruz. Eles ainda podem enganar os cristãos, levando-os à descrença, mas sua influência é limitada. Os demônios também possuem nomes próprios, como evidenciado quando Jesus confrontou um, perguntando: "Qual é o seu nome?" Lucas 8:30. Jesus provavelmente fez essa pergunta para compreender a extensão do problema, reconhecendo que o homem estava possuído por vários demônios e não apenas por um único. É importante notar que legião não é realmente um nome, mas uma resposta evasiva e ameaçadora que indica a presença de muitos demônios. A capacidade de se comunicar por meio da fala reflete a personalidade. Os demônios dialogaram com Cristo e ele conversou com eles. Eles suplicaram a ele que não os banisse para o abismo. Um poço profundo e sem fundo mencionado em Apocalipse 9:1, que serve como local de contenção para certas entidades demoníacas. Os demônios demonstraram vontade própria, pedindo a Cristo para não serem lançados no abismo, mas para que lhes fosse permitido entrar em uma manada de porcos. Isso ilustra a autoridade suprema de Cristo, exigindo obediência à sua vontade acima da deles. Os demônios também exibem inteligência, reconheceram Jesus como o Senhor e estavam cientes do ministério de Paulo, o que levou a um encontro com uma escrava possuída por um espírito que lhe permitia realizar adivinhações. Atos 16:16-17. Os demônios são seres completamente espirituais, sem forma física, pertencentes ao reino espiritual, manifestando-se unicamente através das perturbações que criam. A Bíblia também menciona diferentes graus de malignidade entre os demônios. Alguns são mais perversos do que outros. Por meio de suas ações de expulsar demônios, Jesus demonstrou sua autoridade sobre essas forças malignas. Ele libertou os oprimidos por Satanás, interrompendo e saqueando o domínio de Satanás. Número 10. A figura conhecida como Lúcifer é mencionada em Isaías 14. Derivado do latim, Lúcifer significa portador de luz, e em hebraico se traduz como estrela da manhã. Independentemente do idioma, Lúcifer é descrito como um ser luminoso, brilhante e majestoso, um anjo de alta posição.
Na hierarquia dos seres celestiais, Lúcifer era um anjo-chefe ao lado de Miguel e Gabriel nas hostes celestiais de Deus. No entanto, Lúcifer cometeu um erro crítico ao escolher desafiar Deus. Como relatado em Lucas 10:18, Jesus disse: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Conhecido como mestre da calúnia e da difamação, Lúcifer tenta persistentemente subverter as diversas autoridades estabelecidas por Deus, afetando tanto a igreja quanto o mundo secular. Após sua expulsão do céu, a rebelião de Lúcifer não cessou. Em vez disso, ele tentou formar seu próprio domínio em oposição direta ao de Deus. Foi o orgulho, originado de sua própria beleza, que levou Lúcifer a ser expulso do monte de Deus. Qual foi a raiz da queda de Lúcifer? Orgulho. Esse pecado, cometido não na terra, mas no céu, foi a transgressão original. Não se tratava de embriaguez, adultério ou mesmo falsidade. Era o orgulho, um vício que permanece como o mais perigoso de todos. Muitos indivíduos devotos talvez nunca considerem cometer pecados evidentes como adultério ou embriaguez, mas caem no orgulho sem perceber os efeitos devastadores que ele provoca. A beleza de Lúcifer era tão grande que ele se tornou apaixonado por si mesmo. Sua vaidade foi o catalisador que o transformou de Lúcifer em Satanás. Embora Deus tenha dotado Lúcifer de poder, autoridade, beleza e sabedoria, a atitude equivocada de Lúcifer transformou essas bênçãos em instrumentos de sua própria ruína. É alarmante reconhecer que ainda hoje, homens e mulheres chamados e equipados por Deus podem cair no mesmo erro fatal que Lúcifer cometeu. Isaías 14:12-15 explora os motivos por trás da rebeldia de Lúcifer. Ele aspirava a igualar-se a Deus, acreditando-se tão inteligente, belo e grandioso que pensou: eu poderia ser Deus. As Escrituras indicam que Lúcifer influenciou 1/3 dos anjos de Deus a se juntarem à sua rebelião e, consequentemente, à sua queda. Os estudiosos amplamente aceitam que Lúcifer era responsável pela adoração no céu, possuindo talentos musicais incomparáveis que ele continua a usar para enganar as pessoas até hoje. Como guardião do santuário de Deus, ele supervisionava os serviços de adoração celestial. Ele era o querubim designado para cuidar da área onde a presença de Deus se manifestava. Hábil em música e artes, seu sucesso foi notável, até que sua rebelião o levou à ruína. O orgulho preparou o terreno para o conflito. Lúcifer foi expulso da presença de Deus após se tornar arrogante por causa de sua sabedoria e beleza e planejar sua rebelião. Junto com ele, seus anjos enganadores também foram expulsos. Apesar de possivelmente ser o mais sábio e belo de todas as criações de Deus, as Escrituras indicam que o orgulho de Lúcifer cresceu dentro dele, precipitando sua queda interna antes de sua derrota final. Em resposta, Satanás, o anjo caído e adversário tanto de Deus quanto da humanidade, montou uma contraofensiva. Sua animosidade em relação aos humanos decorre de 2 razões principais. Primeiro, ao atacar os humanos, ele fere a própria representação de Deus na Terra, já que os humanos refletem a imagem de Deus para o restante da criação. Incapaz de prejudicar Deus diretamente, Satanás concentra seus ataques nessa semelhança divina na humanidade. Ele se deleita em corromper, destruir e humilhar essa imagem, dedicando-se incansavelmente a esse objetivo maligno. Seus esforços são direcionados a distorcer e manchar a imagem de Deus nos humanos, buscando degradar tanto sua presença física quanto sua essência moral e espiritual. Satanás nutre um ódio particular pelos cristãos, pois é através deles que a imagem de Deus é restaurada e refletida no mundo. Suas táticas incluem tentar corromper e desviar os cristãos de sua jornada espiritual, buscando enfraquecer sua fé e minar seu testemunho.
Após a rebelião de Satanás, Deus interveio ativamente, enviando Jesus Cristo, que perfeitamente encarna sua essência para redimir e restaurar a humanidade. A vida, morte e ressurreição de Cristo oferecem salvação e a chance de sermos remodelados à sua imagem. Essa transformação é uma jornada contínua na vida do cristão, que ao aderir ao Espírito Santo e aos ensinamentos de Cristo, se conforma progressivamente à sua imagem. Ao fazer isso, refletimos mais vividamente a imagem de Deus, trazendo sua luz e verdade a um mundo em extrema necessidade. Reconhecendo que não pode derrotar Deus, Satanás dirige sua fúria e engano à humanidade, tentando afastá-la de Deus e da verdade do Evangelho. No entanto, a vitória final é garantida por Deus. Por meio do sacrifício de Cristo na cruz, a derrota de Satanás foi selada. Aqueles que confiam em Cristo têm a garantia de vida eterna e plena restauração, à semelhança de Deus. Essa luta perpétua entre o bem e o mal, Deus e Satanás, é um elemento central da história bíblica, enfatizando a necessidade de permanecermos fiéis a Deus e resistirmos às tentações e mentiras de Satanás. Com Cristo, temos a certeza da vitória e da promessa de uma magnífica eternidade com Deus. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se achou este conteúdo útil, apoie-me inscrevendo-se no canal, curtindo este vídeo e clicando em um dos 2 vídeos que aparecerão a seguir para continuar assistindo. Juntos, podemos expandir nosso entendimento e iluminar mais mentes. Obrigado por estar aqui hoje. Até nos encontrarmos novamente, que a luz guie seu caminho.